Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rise Projetos Digitais. Hoje eu quero te mostrar, na prática e com vários pontos claros, qual que é a diferença entre LinkedIn Ads e outras plataformas convencionais. Roda a vinheta. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que dentro do LinkedIn a gente tem uma concorrência de anúncio muito baixa, né? Então, a forma como você veicula um anúncio dentro do LinkedIn, ela costuma ser diferente. Por quê? Hoje, no Brasil, a gente já tem quase 100 milhões de usuários dentro do LinkedIn. A gente também já tem quase 3 milhões de empresas dentro do LinkedIn, mas somente cerca de 10 mil usam ou já usaram a plataforma para anunciar em algum momento. Seja por diversas crenças diferentes, porque é caro, porque não gera volume, porque só tem gente de RH ou gente procurando emprego. Mas a verdade é que a maior parte dos leads que a gente gera dentro do LinkedIn são mais qualificados que em outras plataformas e são mais baratos. E quando a gente está explorando uma plataforma que tem pouca concorrência, ou seja, tem poucos anunciantes, o que a gente tem? A gente tem custos mais baixos para anunciar. Por que o povo acha que LinkedIn Ads é caro? Dependendo do público que você tem, por exemplo, eu quero atingir somente diretores de marketing de São Paulo de empresas com mais de 10 mil funcionários. Olha o poder de segmentação que você tem. Quando você tem uma segmentação tão precisa, você tem um público menor. Toda vez que você tem um público menor, você tem um CPM mais alto. O que é CPM? Custo por mil impressões. Porém, o que não entra na conta muitas vezes de quem fala que LinkedIn Ads é caro é que esses leads que você gera aqui, eles são muito mais qualificados do que outros leads que você segmenta por interesse. Então, para você conseguir segmentar em Facebook, por exemplo, um diretor de marketing de São Paulo, de uma empresa com mais de 1.000 funcionários, fica muito mais difícil. Você acaba gerando muito lixo em termos de lead para conseguir um ou outro qualificado. Além disso, tem um outro ponto importante que é o CTR. Né? O CTR dentro do LinkedIn, ele acaba sendo bem maior do que em Facebook. Então, mesmo que você tenha um CPM um pouco mais alto, o CTR maior acaba compensando essa relação, tá? Então, o primeiro ponto, a concorrência do LinkedIn ela é muito mais baixa. Se a concorrência é baixa, você tem benefício para anunciar dentro da plataforma. Tem pouca gente anunciando, a plataforma não vai aumentar o lance para você imprimir mais. Então, quando a gente está falando de Facebook, né? Facebook há 8 anos atrás, Meta Ads que eu digo, há 8 anos atrás, o custo era 80% mais baixo para você veicular teu anúncio. Por quê? A concorrência era muito mais baixa, tinha poucos anunciantes. Agora, quanto mais anunciantes você tem, mais a plataforma te cobra para anunciar lá dentro, né? Então, quanto maior a concorrência, mais você é cobrado no lance para mostrar teu anúncio. No LinkedIn Ads, como a gente tem pouca concorrência, a gente acaba sendo cobrado com valores menores para anunciar, né? Então esse é o primeiro ponto. LinkedIn Ads a concorrência é muito mais baixa que outras plataformas. Segundo ponto é justamente a segmentação que a gente comentou. Você consegue segmentar por características profissionais muito qualificadas, né? Então, eu quero um diretor de marketing de uma empresa de mais de 500 funcionários do Brasil ou de determinado estado do país. Dentro disso, eu já tenho uma projeção de público muito mais exata do que eu tenho em outras plataformas. Então, essa segmentação que eu acabei de comentar de diretor de marketing mais de 1.000 funcionários, o próprio LinkedIn ele já te dá uma projeção de tamanho de público. Então, pode ser 50 mil pessoas, por exemplo. Você já sabe que o teu universo de amostra dentro do LinkedIn é 50 mil pessoas. Então, com isso, você consegue projetar várias informações a partir dessa segmentação. Outro ponto importante é que quando você tem exatamente o número de pessoas nesse cargo e nessas condições que você quer, nessas informações profissionais que você quer, você consegue determinar aí que tipo de tamanho de geração de leads, né, de volume de leads você precisa e você está disposto a pagar. Além disso, você acaba excluindo muita gente que não faz sentido. Então, você gera mais leads e leads mais qualificados, né? Então, ou gera mais MQLs na prática, que são leads qualificados para marketing, com a característica de perfil que você precisava. Então, a segmentação precisa facilita isso. E o outro ponto importante é que quando você vai segmentar por alguma informação profissional em meta, eu queria te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você atualizou suas informações profissionais lá em meta, no teu perfil do Facebook, que você trocou de cargo, ou que você terminou um MBA, por exemplo? Quando foi a última vez que você fez isso? Mais de 10 anos que eu não faço isso, né? Então, no Facebook, a plataforma não te incentiva a fazer isso. E essas informações são muito desatualizadas, o que é diferente do LinkedIn. Quando uma pessoa muda de cargo, muda de empresa, abre uma empresa ou faz qualquer atualização profissional, ela vai lá no LinkedIn e ela atualiza lá. Por quê? Porque a plataforma faz com que você tenha novas conexões,
novas oportunidades, novos negócios, novas vagas de emprego, né? Então, você está sempre, a plataforma te incentiva a atualizar para que ela te beneficie de alguma forma, seja para uma nova oportunidade, um novo negócio, uma nova conexão, né? Então, as características de perfil dentro do LinkedIn são muito mais atualizadas por conta do incentivo da plataforma. Outro ponto importante é o que a gente comentou de concorrência, né? O custo acaba sendo mais baixo porque a concorrência é mais baixa e o meu CTR ele tende a ser maior, especialmente quando eu estou trabalhando com formatos de anúncios específicos. A gente tem um CTR médio aqui na Rise de 85%. Logo, a cada 100 mensagens que eu mando ou 100 anúncios que eu mostro, 85 pessoas clicam para ver o que eu tenho para falar, né? Então, a minha taxa de cliques é de 85%. Se eu tenho um público mais restrito, eu preciso garantir que eu tenho eficiência nisso. Eu mostre para as pessoas que estão dispostas a clicar e ler o que eu tenho para falar. E o LinkedIn facilita muito isso. Mesmo que eu pague mais no CPM, eu tenho um CTR que justifica o meu investimento. Se eu for comparar um CTR de 85% de LinkedIn com um CTR de 2%, que é um CTR ok em Facebook, olha a diferença, né? Mais de 40 vezes maior. Então, em termos de CTR, mesmo que eu tenha um CPM mais alto, o LinkedIn ainda faz muito sentido. Outro ponto importante é a estabilidade das campanhas. Como assim estabilidade? Pensa que eu tenho uma geração de leads dentro do Facebook que está fazendo sentido. Eu vou fazer um lançamento, por exemplo. Preciso escalar meu orçamento, tá? Comecei a gastar aí hoje R$50 por dia em uma campanha, estou gerando leads dentro do meu CPA ideal. Eu quero escalar essa minha campanha para amanhã. Se eu verticalizar essa escala, ou seja, aumentar o meu orçamento diretamente naquela campanha, o que vai acontecer? O pixel vai embaralhar, a sua campanha vai voltar para a fase de aprendizado. Voltando para a fase de aprendizado, provavelmente seu CPA vai aumentar e a tua qualificação vai diminuir. Então, quando a gente vai escalar em Facebook, a gente precisa de outras alternativas para escalar uma campanha. Seja trazendo uma escala horizontal, né, duplicando a sua campanha e aí fazendo o mesmo orçamento para várias campanhas, seja testando públicos diferentes, seja reativando campanhas que já foram desativadas, né? Então você tem várias coisas, várias burocracias, digamos assim, vários testes que você precisa fazer em Facebook para que você consiga escalar. No LinkedIn eu tenho uma estabilidade muito maior. Se eu começo com R$30 a minha campanha hoje e eu coloco R$500 amanhã, ela tende a manter o mesmo CPA e o mesmo padrão de CTR e taxa de conversão. Então eu tenho uma facilidade de escala muito mais alta no LinkedIn. E por que eu tenho essa facilidade de escala? Porque a campanha ela tende a ter um aprendizado menor. Por quê? Eu segmento manualmente que tipo de público eu quero. Se você segmenta exatamente o público que você quer, você não precisa procurar dentro de um cluster, como é no caso do Facebook, né? O que é o cluster? Cluster é uma fatia de público. Você tem lá um público de 2 milhões de pessoas. O que o Facebook vai pegar? Ele vai pegar um cluster dentro disso. Então, a partir do teu orçamento, ele vai atingir uma porção desses 1 milhão de pessoas, que é um cluster. Quando eu estou falando de LinkedIn, eu segmento exatamente pelo público que eu quero, eu tenho o tamanho de público ideal. Ali, eu vou trabalhar com esses caras sempre. Eu não vou precisar estar buscando clusters para entender qual dos clusters eu tenho maior conversão. Eu vou diretamente no cara que eu quero. Por conta da minha segmentação ser manual e ser mais direta, a minha fase de aprendizado é menor. Eu tenho mais controle sobre isso, né? Então, a gente acaba tendo resultados mais rápidos e um custo interessante a partir já de um curto prazo, coisa que não acontece em Facebook, em Google, por exemplo. Outro ponto importante é justamente o interesse que as pessoas têm dentro do LinkedIn. O cara que está dentro do LinkedIn, ele está buscando conexão, ele está buscando novos negócios, novas oportunidades, novas vagas de emprego, se for o caso, novas possibilidades profissionais. Então, o cara está drivado para isso, ele tem interesse em alguma coisa profissional. O cara que está no Instagram, no Facebook, no YouTube, não necessariamente, né? Então, quando você está lá no Instagram ou no TikTok, por exemplo, você está passando o teu feed, vendo os vídeos, você não está lá buscando um negócio, salvo raras exceções. Você está lá para se distrair, para se entreter, para fazer outras coisas, não para pensar em negócio. Então, quando você entra com um anúncio falando de negócio, você quebra a expectativa daquela pessoa. Por isso que a gente tem um CTR tão baixo. Quando eu estou no LinkedIn, que as pessoas já estão com esse interesse por lá, o meu anúncio ele já faz muito mais sentido para esses caras. Por isso que eu acabo tendo um CTR mais alto. Então, o interesse das pessoas dentro da plataforma facilita a conversão do teu anúncio, né? Então, esses são alguns pontos que valem a pena para você explorar no LinkedIn se o teu público fizer sentido em termos de características profissionais ou características de proxy. E o que é característica de proxy? Pensa o seguinte, eu quero vender um imóvel, só que para vender esse imóvel, eu só consigo financiar quem tem uma renda composta de R$20 mil por mês. Logo, eu preciso de alguém que tenha esse salário, né, de R$20 mil por mês. Eu não consigo anunciar para um casal, por exemplo, para ter uma renda composta. Então, o que eu preciso? Preciso de uma pessoa que eu sei que tem uma renda nesse valor, pelo menos. O que eu vou fazer? Vou transformar essa característica, ou seja, renda de R$20 mil em uma característica profissional. Como que eu faço isso? Que tipo de pessoa recebe R$20 mil por mês? Cara, pelo menos um diretor de uma empresa de mais de 50 funcionários, né? Isso
possivelmente você tem que fazer um estudo para definir. Mas você traduz essa informação de renda em uma informação profissional. Se você fizer isso, você vai ter bons resultados dentro do LinkedIn também. Tá? Então, essas são características do LinkedIn que fazem ele ser tão importante e fazem a gente julgar que é uma grande oportunidade, talvez a maior oportunidade do mercado digital aí pensando em B2B ou em proxies de informações profissionais. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a explorar as melhores oportunidades para no fim das contas colocar mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.